Boa noite Instagram, boa noite YouTube, boa noite galera VIP aqui do Zoom. Sejam todos bem-vindos à live de aquecimento do Reset Financeiro. Eu me chamo Diego Aires, sou criador do Método Combatente Rico e aqui a gente vai discutir estratégias para você assumir o controle da sua vida financeira. Fala Wendel, seja bem-vindo. Vou compartilhar aqui a live já com a galera e você também que está aí comigo, já compartilha com os seus amigos também, porque isso vai ajudar a quem não tem tempo encontrar uma solução para organizar as finanças, colocar as finanças em dia, colocar as finanças em ordem, que é algo que eu desejei muito quando eu não tinha tempo, né? Quando eu achava que não tinha tempo, e eu consegui resolver isso e eu quero compartilhar com vocês como foi que eu resolvi tudo isso. Então, tirar a música aqui. Começamos agora oficialmente. Deixa eu ver se está tudo certo aqui no YouTube. YouTube está ok. Está público o vídeo. Deixa eu ver no Facebook. Facebook ainda não está não. Estou começando aqui no Facebook. Ao vivo está começando. Vamos lá, começou. Show de bola, agora deu certo. Fala Sávio, seja bem-vindo. Então, turma, vamos lá. Vamos lá agora oficialmente começar, tá? Seja muito bem-vindo aqui à live de aquecimento do Reset Financeiro. E essa live é para quem não tem tempo de organizar as finanças. E eu vou te passar aí 3 passos simples para você resolver isso de uma vez por todas. Essa série de lives que eu estou fazendo faz parte da série de aquecimento para a semana do Reset Financeiro, onde você vai conseguir assumir o controle da sua vida financeira em 30 dias. Então aqui, durante essa série de aquecimento, eu estou preparando aí, estou aquecendo os motores, inclusive aqui em Curitiba está 9 graus, agora está bem frio, né, para o que eu estou acostumado, né, sou acostumado a viver mais tempo no norte, no nordeste, então aqui no sul tá pegando a parada aqui. Tá, então o tema de hoje é não tenho tempo para me organizar. O que eu faço? Primeiro, a gente tem que definir o que é tempo, né? Porque o que você diz que não tem? Ora, peraí, tempo? Não tem tempo? Cara, é um clichê algumas coisas que eu vou falar aqui, mas eu vou desconstruir o que está por trás desse clichê, tá? Ó, tempo, todo mundo tem as mesmas 24 horas, é um clichê, você já sabe disso, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Tempo é prioridade, ou seja, não é que você não tem tempo, é que talvez você não está priorizando determinada atividade. Só que ficar só nesse clichê, às vezes não, né? Na maioria das vezes, não ajuda. Não ajuda a gente simplesmente saber que tempo é prioridade. Ou então, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Beleza, o que eu faço com essa informação? Você que está aí comigo no Instagram, por exemplo, o Daniel está aí, o Sávio, Diana. Você já ouviu essas expressões? Né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas e tempo é questão de prioridade. Me diz aí no chat, você que está aqui no YouTube também, e a galera do Zoom, me diz aqui no chat se você já ouviu esse tipo de expressão. Ou se tempo é prioridade, ou se tempo... todo mundo tem o mesmo tempo, as mesmas 24 horas. Tá, e a grande questão é, o que a gente faz com isso, né? Com essas 24 horas? Ou o que a gente faz com as nossas prioridades? Primeiro de tudo, o Sábio já ouviu falar sobre isso. Né? Primeiro de tudo, quando a gente não consegue fazer algo com uma informação que a gente dá pra gente, a gente tem que começar a desconstruir isso. E o que é desconstruir? É tirar aquilo que não é aquela informação. Ou seja, se você está ouvindo de mim aqui, tempo é questão de prioridade, então o que não é o tempo? O tempo não é algo que a gente vai ter controle. Outro dia faz muito tempo isso, na verdade, faz uns 3 anos, o que eu vou falar aqui para você, algo que passou na minha cabeça. Eu estava bem sem tempo de fazer as coisas,
totalmente enrolado financeiramente e eu, cara, eu tô sem tempo de rever as minhas contas. E aí eu parei para analisar e, cara, filosofei nessa parada de tempo. Eu fiquei pensando assim, o tempo é algo que passa pela gente ou o tempo é algo que tá ali, é estático e a gente passa por ele? E eu comecei a dar uma viajada em teoria de relatividade, de espaço, tempo, velocidade, tudo isso. Fiquei viajando e eu cheguei à seguinte conclusão, que a minha conclusão, na verdade, não é uma verdade absoluta, tá? É uma perspectiva, uma forma que eu decidi enxergar para que eu consiga dominar sobre o tempo, né? E quando eu digo que eu não tenho tempo, eu estou falando de algo que está passando sem o meu controle. E eu, cara, será que eu posso controlar isso? Aí eu, cara, não posso controlar a ponto de ter mais tempo ou de ter menos tempo, enfim. Mas eu posso tomar atitudes diferentes e ter essa perspectiva, né? Cara, o tempo, ele tá ali estático para mim, estático no seguinte sentido, não é que ele não passa, é que ele só tem ali, se a gente for dividir o tempo em dias, tá? Ele tem ali só as 24 horas. Então eu não posso simplesmente olhar para aquele tempo e falar assim, isso vai passar para mim. Na verdade, eu decidi enxergar ao contrário. Eu decidi olhar para o tempo e falar, eu vou passar por você. Você está aí. Você tá me dando 24 horas aí e eu vou passar por você. Eu não vou esperar você passar por mim. Olha só que doido, né? Eu conversando com o tempo. E essas doidices, elas destravam muitas coisas da nossa mente. E eu comecei a desconstruir um monte de coisa que eu tinha de informação em relação a tempo, prioridade, as mesmas 24 horas. E eu, cara, beleza. No momento em que eu olhei e falei, eu vou passar por você, eu comecei a enxergar as prioridades diferentes. Porque na minha cabeça, mesmo eu sabendo que organizar as finanças era uma prioridade para mim, porque eu precisava quitar as dívidas, eu precisava sair daquele sufoco, eu não conseguia encontrar tempo porque eu estava preso a essa perspectiva diferente que eu tinha. Eu estava preso a achar que o tempo ia passar por mim. E quando eu falei, não, eu vou passar pelo tempo, essa mudança de olhar sobre o tempo me deu poder sobre ele. Eu não tenho o poder de dilatar o tempo, né? De fazer o tempo durar mais. Isso não tem como. Mas de conseguir priorizar determinadas atividades que me fariam ter resultado naquele período de tempo ali. Então experimente fazer isso, tá? Não tome essa afirmação minha como uma verdade absoluta, mas sim como algo que você pode experimentar e testar na sua vida e você mesmo ver aí, mensurar os seus próprios resultados. Até peço que compartilhe comigo, depois de experimentar isso, o que você conseguiu de resultado aí na sua vida, tá? Pessoal aqui do Zoom, também, no finalzinho a gente vai ter um bate-papo, tá? Então, um bate-papo, assim, eu vou abrir o microfone de vocês podem abrir a câmera, e aí a gente vai ter um bate-papo mais profundo em relação a esses temas. Pessoal aqui do YouTube, pessoal do Instagram, pode mandar no chat que a gente interage aqui no chat. Tá, então, desse momento que eu entendi, cara, que eu precisava priorizar o meu tempo, eu comecei a ver que eu consegui me organizar financeiramente. Mas foi automático isso, essa questão de organização financeira? Eu consegui me organizar financeiramente por causa disso? Não foi só por causa disso, né? A organização, ela se dá devido a vários fatores. Inclusive lá na semana do Reset Financeiro, eu vou falar sobre essa questão de planejamento e organização. Qual que é a diferença disso? Como é que você faz uma organização efetiva a partir de um planejamento? Tem gente que, por exemplo, quer se organizar financeiramente, mas não tem um planejamento. Então eu vou falar muito disso, tá? E uma das coisas que ajuda na organização financeira é planejar o seu tempo, tá? Dentre outras esferas que você precisa planejar. Mas a partir do momento em que eu consegui ter esse novo olhar
e planejar o meu tempo, eu tive como organizar as minhas finanças. E em se tratando aqui de planejar tempo, como é que se planeja o tempo? Você consegue a partir de estabelecer prioridades. É você se dedicar mesmo àquilo que vai trazer o resultado que você quer e dizer não às atividades que vão te afastar do resultado que você quer. E quando eu falo de dedicação, não é simplesmente você fazer a coisa, mas sim tem uma parte prévia de planejar aquilo que você vai fazer, de você organizar aquilo que você vai fazer. Tem coisas que a gente acha que é perda de tempo e a gente quer pular etapas. E é aí que eu vejo muita gente errando. E eu vejo isso, eu falei sobre isso ontem, né? Eu vejo que está errado porque eu errava também. Então eu vejo, cara, o cara tá fazendo igual eu fazia e vai dar Mike, né? Como dava na minha vida. Então, o que a galera pensa em fazer? Cara, a galera quer pular etapas, a galera quer dar passos largos para organizar as finanças. E como o passo é muito largo, no sentido de que a pessoa, cara, eu quero dar esse passo largo para encurtar o tempo, só que ao mesmo tempo ela fica travada, e eu ficava travado nisso, era na seguinte questão: esse passo largo eu não consigo dar, porque eu não tenho base. E eu ficava perdendo tempo, tentando criar coragem para dar esse passo largo, então eu dava um passo largo e não conseguia alcançar ali, e voltava à estaca zero. O que são esses passos largos, por exemplo? Agora uma situação hipotética, tá? E que você coloca aí para a sua vida. Eu tenho uma dívida de 42 mil reais lá no banco X, de um empréstimo que eu peguei e tal, não consegui pagar. E aí eu quero pagar essa dívida. Qual que seria um passo largo? É você querer sair adoidado fazer renda extra para juntar dinheiro para pagar essa dívida. Ou de repente você começar a pensar, cara, eu acho que eu vou vender minha casa, ou vou vender aquele terreno que eu tenho para conseguir essa grana, para investir e conseguir pagar a dívida. Cara, isso é um passo largo. O que você precisa fazer antes disso tudo? Você precisa aprender a investir antes de querer quitar uma dívida. Você precisa ali dedicar tempo ao autoconhecimento, você se entender por que eu me coloquei nessa situação de dívida, ou se você não tem dívida, mas você tem aí um impasse financeiro, você quer progredir financeiramente, mas não consegue, você está travado. De repente, o passo que você tem que dar não é esse passo largo de ir para o próximo nível, mas é entender o que se passa na sua mente, o que se passa no seu subconsciente. Tem 2 estágios em relação a isso: o entendimento e a compreensão. O entendimento é parte racional, é você entender pela lógica o que se passa. A compreensão é você sentir. E eu gosto muito de estudar as palavras, e é literalmente isso. Tá? O nível de entendimento ele é um nível racional. O nível de compreensão é um nível emocional, o nível subconsciente. Se a gente for para o estudo da mente, o campo da mente consciente é o campo racional, o campo da força de vontade, o campo que justifica, o campo que usa ali memória de curto prazo. E entender muitas vezes não resolve. Tem que descer um nível ali e ir para o nível da compreensão lá do subconsciente. Você começar a questionar os motivos pelos quais você está se comportando dessa forma, que não está fazendo você priorizar aquilo que é importante para você. Então, por mais que você conscientemente saiba que você tem que priorizar a tua vida financeira, tem que priorizar um estudo sobre investimento, tem que priorizar tempo ali, de repente, para fazer o imposto de renda, não deixar para o último dia, tem que priorizar ali qualquer tipo de coisa, você sabe que tem que priorizar, só que o subconsciente está o tempo todo te sabotando, está o tempo todo te levando a ter comportamentos diferentes daquilo que você propõe para você mesmo, e fica esse conflito aí. Esse conflito, ele, se for perdurado durante muitos e muitos anos, acontece um efeito chamado psicossomatização, ou
uma... Melhor, para não ficar um termo muito técnico aqui, é como se vocês... Imagina que essa caneca aqui, ela tem um pouquinho de água aqui dentro. Não sei se... Ó, dá para ver aí, né? Aqui no Instagram também dá para ver. Tem um pouquinho de água aqui. Imagina que esse pouquinho de água aqui são os conflitos que vão acontecendo no teu dia a dia. Conflitos que eu digo cara, você racionalmente quer fazer uma coisa, subconsciente fica travando, fica te levando para ter outro comportamento. E conflito. E vai enchendo esse copo d'água aqui, e quando esse copo d'água transborda, e essa água representa esses conflitos, quando transborda, há a manifestação de sintomas. Então, a gente está falando de algo muito mais profundo aqui do que simplesmente você ter um problema com o dinheiro. Você começa a ter problemas de saúde, aí não sabe porque não consegue emagrecer, não sabe porque está ansioso, não sabe porque não consegue dormir direito, não sabe porque está bebendo mais, não sabe porque não está conseguindo produzir no trabalho. Tudo isso são sintomas, são reflexos de algo que você precisa tratar mais lá no fundo. E eu estou falando disso por quê? O que isso tem a ver com o tempo? Porque eu estou falando de prioridade. Você se olhar como prioridade. Cara, eu tenho que primeiro reestruturar meus pensamentos, tenho que quebrar ali crenças limitantes, tenho que enfraquecer sabotadores mentais. Tudo isso eu vou falar na semana do Reset Financeiro. Como é que você faz isso, passo a passo, tem PDF, tem material complementar para você fazer isso, tá? Aqui é só um aquecimento para você ver o que está por vir. E é bom eu dar essa introdução para que você já chegue lá no evento preparado. Então é você dar pequenos passos. E esses pequenos passos, eles começam com o autoconhecimento. O que você quer priorizar para que você tenha o resultado que você quer ter. Tá? E em relação a tempo, né, o quanto tempo demora para você começar a ter tempo, você pode começar agora. Agora existe uma questão. Se você começar agora, você vai sentir essa resistência, a questão da autossabotagem, porque você ainda está no nível do entendimento. Talvez você esteja entendendo tudo que eu estou falando, mas você precisa descer para o nível de compreensão. E você só sai do nível do entendimento para compreensão quando você tem esses pequenos resultados, essas pequenas vitórias. Então, parei para analisar o que você há muito tempo está deixando de fazer em relação à vida financeira, tá? Ou pode ser outras coisas também, mas busca aí algo na tua vida financeira, seja começar a investir, seja encarar o extrato, seja ver o que está acontecendo naquela conta que você nem olha faz tempo. Prioriza isso. Dá esse pequeno passo e aí você olha e pensa assim, cara, eu vou resolver isso, mas eu vou resolver isso da forma correta. Eu vou começar a me priorizar. E aí você começa a se perguntar, por que eu cheguei nesse ponto? E aí você vem, começa a fazer uma retrospectiva ali dos teus pensamentos, das tuas atitudes, dos teus resultados, o que te levou àquilo, e no final das contas você vai chegar na compreensão. Você vai sentir ali, cara, realmente, eu compreendi agora por que eu cheguei nesse resultado. E aí você começa, sim, a dedicar tempo. Tá aí, não vem falar assim, mas Diego, você está falando um assunto que não tem nada a ver. Eu realmente não tenho tempo no relógio, Diego, não tenho tempo no relógio. Eu já acordo cedo, já saio para trabalhar, do trabalho já tenho que fazer uma renda extra, aí já estou indo para a faculdade, aí eu tenho que cuidar de filho, aí tenho que fazer não sei o quê, e Diego, não tem tempo mesmo. E eu estou falando, cara, você está fazendo tudo isso porque você está ali naqueles passos largos. E esses passos largos, eles fazem com que você diga que você não tem tempo. Então, pare de dar esses passos largos, comece a dar pequenos passos estreitos, e esses passos estreitos, eles vão te levar a um lugar muito mais longe do que se você ficar tentando dar esses passos largos aí e que não vai chegar a lugar nenhum, tá? Então, 3 passos pequenos, tá? Então, passos pequenos que você pode começar hoje
para sair do nível de entendimento e para o nível de compreensão e começar a priorizar aquilo que você quer, é, primeiro passo, você fazer uma oração. Diego, agora entrou no lado religioso? Não, não é lado religioso. Lado espiritual, lado energético. Quando você faz uma oração, eu falei sobre isso ontem, tá? Sobre a liberdade financeira, né? Sobre você se conectar com Deus, com o Criador. Quando você faz uma oração, você se conecta com o Criador e você sabe que nem tudo depende da força do teu braço, mas que você tem o universo, Deus, o Todo-Poderoso, conspirando ao teu favor. Então você sabe que, na verdade, Ele vai te dar todos os recursos necessários para que você consiga dar esses pequenos passos. E o primeiro passo é esse, você orar. Orar como, Diego? Como é que eu vou orar? Você agradeça pela situação que já foi resolvida. A situação que você quer resolver, você não sabe como ainda, você não sabe como você vai resolver. Mas aí você vai agradecer pela resolução. A gente fica muito apegado ali ao como, né? Mas como que eu vou resolver isso se eu ainda não sei, se eu ainda não tenho tempo, se eu ainda não tenho dinheiro, se eu ainda não vi, se eu não planejei, se eu não organizei? Calma. Isso, se você ficar pensando nisso, você está pensando nos passos largos. Simplesmente pensa assim, está resolvido. Eu sei que está resolvido, eu sei que esses pequenos passos eles vão me levar à resolução. Então agradeça ali, né, fazendo uma oração sincera, tá? Agradecendo que está resolvido. E aí você falar, aí você vai mais, e eu vou te falar, tá? Vai continuar ali essa dúvida, né? Mas cara, eu não estou vendo que está resolvido mesmo. Não estou vendo que vai dar certo, se eu não sei como. Aí entra o segundo passo, é você usar a fé. É ter a certeza das coisas que você não consegue ver. É você não duvidar. Então você vai orar, você vai exercitar a tua fé. E eu quero trazer um conceito de fé aqui que talvez você nunca tenha ouvido, tá? Para não ficar num contexto muito abstrato. Vamos trazer aqui um contexto concreto. Digamos que você vai comprar um terreno, por exemplo, ou você tem uma casa e você vai alugar para alguém essa casa, e aí o que acontece? Acontece que nessa venda ou nessa interação aí de aluguel, você vai redigir um contrato e você vai dar para a pessoa assinar esse contrato. E aí a pessoa assina esse contrato. Você não conhece essa pessoa. Você vai acreditar que aquela assinatura vale alguma coisa? Você não está vendo ali, né? Você não, cara, eu tô vendo uma assinatura, eu tô vendo que o cara é real. Só que, cara, será? Você fica na dúvida, né? Será que esse cara, ele tá falando a verdade? Será que ele vai cumprir com esse contrato? Como você não consegue acreditar, você tem que recorrer à fé. E como é que você recorre à fé? Ir para o mundo material, a gente trazendo isso, tá? A gente recorre à fé fazendo isso aqui. A gente vai no cartório, o tabelião lá, o juiz, o cara lá do cartório, ele vai assinar, reconhecendo a assinatura daquele cara, vai carimbar e falar assim, ó, e pode ver escrito lá, ó, dou fé. Olha só que doido. Ele nos dá fé de que aquilo vai ser cumprido. E aí a gente acredita não no cara, e nem no contrato, a gente acredita no carimbo de que agora aquilo é válido. E para as suas realizações pessoais, você não precisa de ninguém dizendo que bota fé em você. Você diz, cara, eu tenho fé. Talvez ainda não tenha ficado muito claro na compreensão, porque você talvez não tenha vivido isso. Mas quando sair desse nível de entendimento, eu sei que você entendeu tudo o que eu falei.
Quando sair do nível do entendimento e for para a compreensão, e você só vai conseguir fazer isso na prática, não é simplesmente ouvindo e nem reassistindo isso que eu estou falando, mas é você começar a exercitar isso, vai ficar tudo mais claro. E você vai começar a enxergar o mundo, cara, de uma forma completamente diferente. Aquilo que você diz que não tem tempo, você vai começar a priorizar de uma forma diferente, que o teu tempo ele vai render assim de uma forma absurda. Você vai ficar, cara, como é que pode? Antes eu achava que eu não tinha tempo, agora eu consigo priorizar aquilo que é importante para mim, consigo resolver essas pendências e fico ali como é que é? Numa paz, porque eu consigo agora governar sobre isso. Então é oração, primeiro passo, segundo passo, a fé, e o terceiro, que é muito importante, mas não é o menos ou mais importante, tá? São passos igualmente importantes. Lembrando, não pule etapas, não pule passos, é a ação. E inclusive na Bíblia tem escrito há muito tempo sobre a relação de fé e ação, que se você tem fé, mas não tem ação, a fé sem obras é morta. O que isso significa? Se você não tem ação, se você não tem obras em relação àquilo que você diz que tem fé, isso morre. E se isso morre, isso não é materializado na tua vida. Então não é simplesmente você orar e acreditar sem duvidar, mas é você agir. E como é que você age? A partir de um planejamento e uma organização. Vou falar rapidinho aqui de planejamento e organização. Lá na semana do Reset Financeiro dou uma aprofundada bem legal, tá? Imagina aí que a parte de planejamento é a parte de você juntar aquilo que você tem que fazer, independente da ordem, e a organização é você pegar tudo aquilo que você juntou e colocar ordenadamente. Quando você pega o teu planejamento, coloca em ordem, você está fazendo uma organização do teu planejamento. E aí, a partir dessa organização, você age. Primeiro passo, segundo passo, e vai ali nos pequenos passos. Então, dessa forma, você consegue ter tempo para organizar a sua vida financeira. Tá? Não cai nessa de que eu entendi que tempo é prioridade, mas você não consegue passar desse nível de entendimento, não consegue agir, não consegue ir para o nível de compreensão. Beleza? Então, a gente se vê amanhã, 7h30 da noite, para mais um aquecimento. Deixa eu ver aqui o tema da live de amanhã. O tema da live de amanhã é sobre crenças limitantes. Tem uma crença limitante que incomoda muitas pessoas, que é a grande questão. Dinheiro é difícil de conseguir. Então, eu vou te falar uma forma mamão com açúcar de conseguir dinheiro, tá? Mas é dinheiro muito fácil, sem trabalhar, tá? Eu vou falar sobre isso amanhã, às 7h30 da noite. A gente se vê. Alô? Oi? Travou? Aqui, Instagram tá aí? Tem uma travada aqui. Voltou. Então, beleza? 7h30. Amanhã a gente se vê. Tchau, tchau.